Boa noite a todos. Às vezes eu tenho o hábito de, quando um capítulo ele é muito importante, eu pego e chego aqui no índice, porque às vezes o nome assim, depois a gente não lembra. Então eu venho aqui no índice, por exemplo, e escrevo aqui, nesse capítulo aqui, prestando assistência, eu escrevi velório. Tá? Nesse que nós vamos falar hoje, vai ser o exemplo cristão, né? Eu pego e escrevo aqui, como desencarna um espírita. Porque é uma lição que a hora que eu... mas aonde que eu vi mesmo? Daí você vai revirar todos os livros, você não vai lembrar. Então, eu me baseio muito nisso, porque tem dado certo. Aí quando eu preciso, eu digo, eu sei que é da série André Luiz. Aí eu vou e eu acho aquele capítulo, porque às vezes o nome não é exatamente aquele que marcou pra gente. E hoje, vocês sabem, né, que quando a gente tem uma comemoração no final da reunião, a gente termina a reunião mais cedo. Porque espírita tem duas coisas que adora, é falar e comer. Então a gente não pode deixar, tem que todo mundo morrer bem alimentado física e espiritualmente. Não muito bem alimentado fisicamente, mas mais espiritualmente. Então nós vamos, nessa noite de bastante alegria, de bastante paz, todos nós que aqui nos reunimos, temos nossos problemas, vai depender das condutas que tomarmos em relação aos problemas, para sabermos se nós fomos aprovados e deixamos para trás um passado delituoso, que nós pedimos a Jesus, nosso mestre amado e amigo, que está sempre presente quando precisamos do seu auxílio, para que esteja no meio de nós e que nós aprendamos mais um pouco algum comportamento que envolve toda uma vida familiar, vida de relação de pais e filhos, marido e mulher, enfim, também relação nossa com os espíritos que nos dirigem e nos guiam durante toda a nossa encarnação. Que prestemos muita atenção e que dessa noite saiamos daqui mais orientados para ter um passamento tranquilo, feliz, sem dar problemas àqueles que ficam. Obrigada, Senhor, por mais essa noite. Que assim seja. Então, começa aqui o capítulo 16 do Exemplo Cristão, falando que ainda não André Luiz, mas os assistentes ainda têm que tomar conta, e mais orientador, porque o Dimas já desencarnou, já foi desligado, já foi enterrado seu corpo, tudo certo, aparentemente. Daí o que acontece? Teve sua mãe a pegá-lo no seu colo, a conversar com ele, a passar tranquilidade. Ele teve todo o auxílio que ele precisou. Por quê? Porque ele foi mais um de entre nós que diz, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Por isso é muito importante a gente lembrar. Quando aquele grande filósofo disse, as suas atitudes falam tão alto que eu não ouço a sua voz. De nada adianta uma pessoa vir falar e fazer tudo diferente. Não adianta nada. Então, ele não educou sua família, ele fez muito bem a muitas pessoas, por isso ele mereceu todo o atendimento que ele está tendo. Mas ele não aprendeu aquilo que ele ensinou. É aquilo que às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa pensa, isso é para minha sogra.
Ah, mas isso é para aquela cobra, aquela vizinha. Ah, isso é para não sei quem. Nunca é para nós. Mas a espiritualidade nos ensina que tudo que é dito é para aqueles que estão ouvindo só. Os outros terão sua oportunidade de ouvir nesses ou em outros lugares, ou de outras formas. Mas é dito para quem está aqui. E quando a gente ouve e pensa, isso não tem nada a ver comigo, ou nem toma conhecimento, cuidado. Nós estamos na rota do Dimas. Com toda a ajuda que possamos fazer, com toda a bondade, se nós não nos modificarmos, teremos problemas mais graves do que quem não conhece a doutrina espírita. Então ele ainda está com muitos problemas, porque de repente ele é tomado de uma estranha psicose e quer fugir, quer voltar para casa, quer sair atrás da mulher, do filho, dos filhos, e está dando problema para a equipe que está lhe acolhendo. E André Luiz diz, não pude disfarçar a surpresa, porque afinal ele viveu no meio espírita, trabalhou como espírita, como é que ele faz isso? Gente, quando Eurípides acabou de desencarnar, em 1918, ele pediu para que Santo Agostinho conversasse com Maria e com Jesus, para que ele pudesse fazer, junto com Santo Agostinho e outros tantos espíritos envolvidos nas obras do bem, um hospital para acolher os espíritas. Porque era tanto espírita perdido em situação pior que de católico, de evangélico, de ateu, que ele criou um enorme de um hospital para acolher espírita. Porque a gente sabe e não faz. Então quem sabe e não faz é muito mais culpado do que quem não sabe e faz. Mais para frente ele vai dizer o seguinte, que você sabe, André, cada qual de nós é por si mesmo todo um mundo. Por isso que ele disse, quando André Luiz queria perguntar sobre como foi o passamento, para ver se o dele tinha sido igual, ele disse, não, nem perca tempo, porque cada um é diferente do outro. Cada um faz o ingresso conforme aquilo que aprendeu e viveu. Não é só que falou para os outros. Isso aí. Eu já vi tanto violento falando de paz. E é tão violento que quando ele vai falar de paz, ele dá um tapa em cima da mesa. Não nota. Aquilo para ele já se tornou comum. Não? Tanta pessoa falando de humildade e não sai do seu orgulho de jeito nenhum. Ele continua falando o seguinte, que diferenciam-se, porém, os alunos da série do aproveitamento particular. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória do cume, a desafiar todos os companheiros da vida para a suprema elevação. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão, mas quanto a si mesmo não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Então ele está, em muitas horas, ele se torna enlouquecido. Por isso que às vezes uma pessoa desencarna e a família começa a ter problemas, e com criança em casa, e jovenzinhos que tem mais essa facilidade. Ah, estou vendo fulano, estou vendo ciclano. Preste atenção, porque a criança vê e fala. E ela fala e está correto. E se ela se assusta é porque o aspecto que a pessoa aparece é muito feio. Porque se ela vê de novo uma pessoa que já foi e está bonita, ela fica feliz, ela conversa naturalmente. Mas quando a criança tem medo, quando o pelo do gato se eriça, o cachorro uiva, pode saber.
eles estão enxergando alguma coisa que está numa vibração muito baixa. Eles enxergam e ouvem, né, como o cachorro, numa vibração diferente da nossa. Então, continuando aqui, vai André Luiz e mais o orientador, atender ao Fábio que está desencarnando. Vai ser uma desencarnação completamente diferente. Veja todo o trabalho que o Dimas deu, fazia a mesma coisa numa casa espírita, que certamente, quando nós estamos numa casa espírita, temos mais opiniões para trocar. Podemos contar com outras pessoas que falam, que estudam, que trocam experiências. E ele estava na pobreza e na doença dele, ele estava na casa dele. Ele não tinha essa facilidade de trocar informações, mas ele cresceu muito porque ele aprendeu a educar-se a si mesmo e a sua esposa e aos 2 filhos. Porque tem gente que é assim, não, meu filho não quer, então ele não quer. Que engraçado, o filho nota na hora que para você não é importante, tua religião não vale nada. Porque quando ele tem que levantar e ir para a escola, você diz levanta e vai para a escola. Você diz, não quero, eu estou com frio. Vai para a escola. Um pai e uma mãe responsável, não tem essa do filho dizer não quero ir. Vai. Tem que ensinar disciplina desde pequenininho. Se ele está doente, ele não quero ir no médico, o médico vai receitar remédio, vai receitar injeção. Não, você vai. E se você tiver que tomar, você vai tomar. Então ele sabe que aquilo é importante, não tem fazer choramingação, porque os pais vão mandar. Se ele tem que ir no dentista, mas eu não gosto, tenho medo, mas vai. O dentista é bom, quanto mais quietinho você ficar, você não vai sentir dor nenhuma. E assim por diante. Então ele sabe que aquilo é importante, ele é obrigado a fazer. Aí quando vem na casa espírita, os pais dizem, não, hoje nós vamos passear no shopping. E o filho diz, não, mas o shopping é mais importante, eu vou faltar na evangelização. Mas o shopping pode ir depois da evangelização. Então eles acham, e com razão, que para os seus pais o shopping é mais importante que a evangelização. Quando o filho faz evangelização, mas em casa não se faz evangelho, ele vê que evangelho é uma coisa assim, Jesus, para ficar assim, na igreja, no centro, na sinagoga, em qualquer lugar, menos na casa dele. Quando ele tem que aprender que as coisas principais da vida devem começar em casa. Então, como pai, o Fábio foi excelente. Como marido também, ele vai dar uma prova aqui maravilhosa de desprendimento. É uma declaração de amor de dar vontade de chorar. Porque poucas pessoas têm a grandeza de dizer o que ele disse para a esposa dele. Pouquíssimas pessoas. Pode até dizer, mas não com sinceridade. E a gente sabe aqui que contado de lá para cá é com sinceridade que ele disse. Que a gente pode mentir aqui, mas para lá de lá não mente de jeito nenhum. Então vejam que interessante. Quando eles chegam, deixando o Dimas para continuar sendo atendido, e outro detalhe que eu vou dizer a vocês. Às vezes, esse saiu da Terra, mas não está vivendo na espiritualidade, corretamente, como tinha que ser, vai anos, às vezes séculos. Está exagerando. É só ler os livros corretos e basicamente doutrinários da doutrina espírita. Ali nós vamos ver espíritos que se perderam, e nos bons romances está isso muito claro, e às vezes eles se perderam por séculos, eles ficaram parados, no mesmo medo, no mesmo terror, na mesma audácia, no mesmo orgulho, na mesma ignorância, séculos se perdem. Então é muito sério. Porque às vezes a gente pensa, não, mas fulano morreu, aí eu já vou pedir umas notícias.
E às vezes a gente não entende por que a espiritualidade não manda notícia. Não manda porque não pode mandar. Porque quando pode, eles já mandam. Às vezes não pode mandar, a pessoa não está em condições de responder. Não está em condição de ajudar. Então a gente tem que saber que a gente pode até fazer o pedido. Mas a gente não pode ficar pedindo insistentemente porque uma hora eles vão falar com todas as letras a situação e nós vamos ficar muito tristes. Quando for para mandar, eles mandarão. Então, a hora que eles chegaram na casinha do Fábio, eles comentam um negócio bem interessante. Acercamo-nos do bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico. A casinha singela encantava. Rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. Quando diz isso, não é só do pai e da mãe. A minha avó, que é uma das minhas avós, que italianas, as duas foram italianas, né? Mas uma delas que eu conheci, a outra já tinha falecido quando meus pais casaram, ela dizia assim que pela cerca se conhecia o marido, que antigamente as casas tinham cerca, não tinha muro. E pelo jardim se conhecia a mulher. Quando ele olha e faz essa observação, ele fala dos moradores, quer dizer que as crianças bem educadas também não desmontam tudo, não sujam tudo, não deixam o quintal que é uma baderna só. Os pais ensinam que pode brincar, mas tem que arrumar as coisas. Então, o núcleo era bem cuidado por todos, e eram todos humildes e pobres. De longe chegava o barulho da enorme cidade. Espíritos vadios passavam de largo em lamentável promiscuidade. Nas adjacências erguiam-se alguns bangalôs novos que lhes ofereciam livre acesso. Tinham casas boas ali. E aqueles vadios que andavam em promiscuidade pela rua entravam nessas casas, eram bem recebidos. Na casa do Fábio eles passavam de longe, eles nem olhavam aquela casa. Espírito vadio, espírito trevoso, odeia a luz. Em qualquer sentido, essa e principalmente a espiritual. Eles não entram de jeito nenhum. É impressionante quando você vai falar com um espírito e ele é um espírito mau, que ele já começa dizendo assim, apague a luz, eles querem se esconder. E a sala está praticamente no escuro, mas para ele, aquela luz é uma luz que desvela quem ele é. Então ele vive escondido. Vocês podem reparar, né, um boné enfiado no meio do rosto, os negócios tudo para não... Porque eles são do mal. Uma pessoa do bem não anda desse jeito. Não fica se escondendo de câmera, nada disso. Naquela residência pequena e humilde, no entanto, havia paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis no meio de vasto deserto. Entramos. Olha, os espíritos maus entram em qualquer casa, mas espíritos bons em algumas. Esses aqui entraram para ajudar. Quando eles entram na casa do Fábio e da família dele, já estava lá o Aristeu Fraga e também o irmão Silveira, que veio ajudar, que era fora pai do Fábio. Então ele estava lá para ajudar. Ele chega e comenta com ele que, vamos contar assim, de modo generalizado, depois se tiver alguma pergunta nós voltamos nesse assunto. Eles tiveram uma vida passada, o pai dele e ele, onde eles se comprometeram. Apesar de ter muitas qualidades, o filho dele, ele se comprometeu demais porque ele tratava bem as pessoas que ele considerava iguais ou superiores. Mas os escravos ele maltratava terrivelmente. E muito rico que eles eram, ele fez um canto
para enfiar os trabalhadores, que não tinha ventilação. Então muitas daquelas pessoas acabaram morrendo muito cedo por falta de ventilação. Eles tiveram problemas pulmonares terríveis. Aí vocês vejam, quando a pessoa quer reabilitar, o que acontece? O menino já, nessa próxima encarnação, ele nasceu com a saúde frágil, numa família pobre. Aí, desde cedo, isso é o pai dele contando, notei-lhe a virtude inata e o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. Passei longas noites na justa preocupação de pai em vista do porvir incerto. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele em vaso tão imperfeito? O pai via as qualidades do filho, mas o corpo, desde pequenininho, ele nasceu muito frágil. Aos 12 anos, ele teve pneumonia dupla. Imagina a pneumonia dupla antes do antibiótico. Que dificuldade que era. Para muitos era a morte certa. Porque não se tinha essa medicação de hoje. Aí, logo depois, antes dos 14 anos, ele já tinha adquirido, pelo trabalho que ele teve que ajudar, ele gostava muito de música, de desenho, de literatura, mas ele teve que ir para a oficina do pai, porque eles eram muito pobres, ele tinha que ajudar o pai. Então, em meio ao cheiro da graxa, eu conheço tão bem, e de certos óleos e tudo mais, aquilo fez com que ele tivesse uma tuberculose precoce, pulmonar. Digo pulmonar porque pode-se fazer tuberculose não no pulmão. Mas a dele era pulmonar. Porque ele, segregando-se na oficina mecânica, em ambiente pesado demais para a sua constituição física, ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Isso representou um dos primeiros problemas que eu procurei elucidar. Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido, e aí ele fica sabendo do que aconteceu com eles na Europa e tal, como que esse filho lidava de forma diferente com os escravos, e naquela época muitas pessoas não consideravam escravo gente. Negro não era gente. Teve muito tempo em que Jesus foi o verdadeiro emancipador da mulher. Porque naquela época, e demorou muitos anos para isso melhorar, e tem países que ainda hoje não consideram. A mulher é considerada inferior. Houve um bom tempo em que questionava-se na filosofia se mulher tinha alma. Então, o que interessava era o marido, era um filho homem. Então, quando falam ali, fulano tinha esse, por que não citam as irmãs de Jesus? Nem o nome delas. Numa passagem de Mateus diz o nome dos irmãos de Jesus. E daí, depois de uma vírgula, as suas irmãs andavam entre nós. E a mulher não tinha nome. Porque quando ela casava, ela passava a ser alguém da família do marido. E os pais queriam ter filhos homens, como acontece até hoje na China, porque ao filho homem é obrigatório cuidar dos pais. E a filha que se casou com ele tem que cuidar dos pais do marido. Ela passa a ser do marido. Saiu do jugo do pai, entra para o jugo do marido. Se ela pensa que é gente ou que ela tem direitos, ela acaba morta, às vezes, pelo próprio pai. Em muitos lugares aqui na Terra, onde tanta tecnologia nós já alcançamos, ainda se trata assim. Aqui no Brasil também, nós temos um número de mulheres assassinadas terrível. Terrível. Mais para frente nós vamos ver o seguinte, que ele, sabendo que estava morrendo,
Ele sabia da sua doença, sabia que estava morrendo. Ele diz assim: senti remorsos por haver provocado a dificuldade, mas Jerônimo interveio em meu socorro. Não pensemos mais nisso, por causa das perguntas que André Luiz estava fazendo. Prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Vejam, eles chegaram já no dia que iam desligar. Não precisou ficar aquele tempão preparando, e mais equipe, mais gente e tal, para ajudar. Interessante verificar como a aflição se agrava à noite, disse Fábio à sua esposa e aos filhos. É fenômeno passageiro, Fábio, afirmou a esposa, tentando sorrir. Ele começa a conversar com ela e dizendo para ela, nós não vamos entrar par e passo aqui, ficaria longo e cansativo, mas eles têm uma conversa maravilhosa, que é importante que vocês leiam em casa, para tomar ciência do que foi conversado entre marido e mulher. E ele diz assim que primeiro entra o Jerônimo, né, e o Aristeu, e passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-la de vez. Vejam que interessante isso aqui. Fim da operação, indaguei dos motivos que os levavam a semelhante medida. A homeopatia até explica bem isso. Então eles deram os passos longitudinais e as toxinas as piores que ele tinha, eles deixaram que exudasse do corpo, mas ficasse a flor da pele. Não tiraram completamente. Vejam que interessante. E ele começou a dizer assim para sua esposa: eu estou muito enfraquecido, agonizando quase. Mas eu gostaria de tomar um banho quente, porque as substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho e a ser usado em breves minutos. Eles iam utilizar disso. Então, muitas vezes você está numa situação, vai visitar um doente, falar com uma pessoa que está desequilibrada, e você chega em casa, você sente que você não está bem. A primeira coisa que você deve fazer é ir para o chuveiro, tomar um banho completo, faz como se as mãos fossem antenas, porque são, faz um Pai Nosso embaixo do chuveiro e pede que tudo aquilo que esteja no seu corpo, as toxinas que são liberadas pela pele, que elas saiam e que vão para o ralo. A gente vai se sentir muito melhor depois disso, principalmente com a ingestão de água. Né? Água sem nada, água. Então ele disse, ele pede para a esposa que ele queria muito um banho morno para se sentir melhor. Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura certos agentes de absorção. Enquanto ele estava tomando banho ali, eles botaram naquela água agentes para absorver todas as toxinas dele. Não era o tempo que a gente entra lá embaixo ali e gira uma ducha maravilhosa, era o tempo que você tinha uma bacia e você tomava um banho, né, jogando água e tal. Não era tempo assim de grandes luxos, né, era uma casa pobre, normalmente não teria isso. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool, levadas a efeito, completaram-lhe a melhora fictícia. Ela resolveu passar um álcool nele tudo, e ele ficou, né, se sentiu uma melhora. Aquela melhora foi fictícia, porque eles já estavam desligando ele. Mas a gente, mesmo que não estejam desligando a gente, se faz uma coisa dessa, está numa gripe, alguma coisa, você se sente melhor de verdade, daí não é fictício. O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas.
Silveira, que havia se ausentado, voltou depressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem informou: tudo pronto, conseguiremos a reunião exclusiva da família. Até para que a reunião ficasse somente com o marido, mulher e os filhos, às vezes a gente pensa assim, nossa, a gente foi conversar essa noite, um assunto que a gente tinha que resolver em família, e graças a Deus sempre aparece aqui um parente, esse, aquele outro. Hoje não apareceu ninguém, não tocou nem o telefone. Ficou assim tudo tranquilo. Não sabe quantos, às vezes, espíritos se propuseram a trabalhar para impedir que esses telefonemas e visitas, sem marcar hora, fosse realizado. Aí Fábio começa a se dirigir à sua esposa. Ele disse: creio não devermos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes, a abnegada senhora, trouxe ambas as crianças, que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes. Interessante, né? Hoje a gente às vezes vê que os pais sentam ali, a criança corre em volta da mesa, o pai pede para, a criança não para. Né? Pois olha, eu vou contar uma coisa para vocês. O Paulo e a Shirley, que vocês conhecem aqui da casa, eles têm um gato. O gato chama George. O gato faz evangelho no lar. A hora que eles vão fazer o evangelho, o George sobe numa cadeira, bota as duas patinhas em cima da mesa e começa. Enquanto não botar o copinho de água perto dele, ele não para, eles botam um livro. Ele fica quieto. Eles fazem o evangelho. Quando termina o evangelho, ele vê o pessoal tomar água, ele dá umas lambidas naquela água, daí tira um livro dele e ele desce da mesa que terminou o evangelho. Todas as semanas. Até gato sabe se comportar na hora do evangelho. Como é que nós não vamos impor para os nossos filhos que tem que se comportar naquela hora? Muito simples. Você não vai se comportar, então você vai dormir. E amanhã, na hora que você for ver desenho, for brincar, você não vai brincar. Porque você não sabe se comportar. Eu vou arrumar um serviço para você fazer. Manda arrumar o quarto dele, fazer qualquer coisa. E vai ensinando que tem limite. E que ele tem que obedecer. Quero ver se não obedece. Obedece, até o gato faz. E eu vou pegar a foto que ele mandou para mim e vou passar para vocês verem o George fazendo o evangelho no lar, com as patas em cima da mesa, um livro ali e o copinho d'água dele ali na frente. Eu já pedi esse gato, eu já me ofereci para comprar o gato, mas eles têm propostas muito melhores que a minha, então não querem saber. Então vamos lá. Ele começa a conversar com a esposa, depois do Evangelho. Ele começa a ler na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios e lê o versículo 44 do capítulo 15. Olha só, isso aqui está escrito nas cartas de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu não sei como que leem tanto em certas igrejas e não leem isso aqui. Porque eu já cheguei à conclusão que eles não leem nada. Porque cada frase que a gente lê, ela é espírita. Então não sei como é que eles não entendo. Aqui está escrito assim, Paulo diz: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Corpo animal é esse, nós não somos bichos, nós não comemos carne e tudo mais. Então, o nosso corpo é animal. Você semeia, quer dizer, você planta, você bota para baixo da terra, acabou, não vai mais usar. E nasce o corpo espiritual. É esse que vai viver. Não tem jeito de você enterrar o corpo e o espírito junto. Não tem jeito. O espírito pode estar ligado com o corpo, sofrendo mas ele não está dentro do corpo mais. Porque o corpo, quando morre, ele expulsa o espírito. Não é assim, seu espírito, faz favor de desligar agora que eu estou morrendo. Não, ele expulsa. Da mesma forma que foi ligado, molécula a molécula, quando houve a fecundação, é aí que o espírito se liga,
Não é depois de 3 meses, de 5 meses, de 8 meses, é na fecundação. Ele liga molécula a molécula, quando você vai entrando no processo de desencarnação, vai desligando molécula a molécula. E aí ele vai ter uma conversa maravilhosa com a sua esposa, dizendo que, ele diz assim: rogo a Deus, nosso Pai Eterno, me inspire na noite de hoje para conversarmos intimamente e espero que a divina providência, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajudem a enunciar o que desejo com a facilidade necessária. Ele pede ajuda até no momento da morte. Olha a humildade dele. E depois ele vai dizer para ela que ele se sentiria muito confortado, que ela era uma mulher jovem com 2 crianças pequenas para criar. E ele estava deixando eles muito bem orientados espiritualmente, mas pobres, sem recurso material nenhum. Naquela época não tinha aposentadoria que passava para a viúva, não tinha nada disso. Isso é coisa recente. Então ela ficava sem nada. Se soubesse costurar, fazer alguma coisa, senão ia ser lavadeira, passadeira, qualquer coisa, mas ia ganhar muito pouco e trabalhar muito. Daí ele começa a falar para ela que ele gostaria muito que ela, se ela encontrasse alguém na vida dela, fosse uma pessoa, dizendo que ela era uma mulher tão digna que ela saberia escolher um bom parceiro, um bom marido. Que ela se casasse. Porque se aquela pessoa estivesse fazendo ela feliz e ele estaria por perto ajudando, ele se sentiria também amigo dessa pessoa, porque ele estaria fazendo o bem para a pessoa que ele ama. E que o casamento deles era eterno. Era um casamento de alma. Com quem a pessoa ia ficar depois, se ia casar ou não ia casar, isso era outro problema. Mas ela precisava de alguém que a ajudasse. E então ele incentiva ela para que ela, se encontrar alguém, case novamente, para que ajudasse ela a criar os filhos. Primeiro ele explica todo esse evangelho, né? Dizendo que assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. Depois dessa explicação toda que ele faz ali, ele está explicando isso para eles entenderem que o corpo dele ia ser enterrado, mas o espírito deles ia estar vivo, ia se comunicar com eles, continuar apoiando, cuidando e se manifestando, nem que fosse em sonho, ele ia estar presente na vida deles. Daí ele diz para ela: não temos obstáculos da sombra, o trabalho digno ser-nos-á fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for. Saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isso, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. De certo, nessa página aqui, né? Ele diz: eu necessitarei de muita paz a fim de readaptar-me à vida diferente. Quem vai é que tem que se readaptar de novo a uma vida que ele se desacostumou a viver durante muitos anos. Por isso, pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nos ajustemos aos desígnios de Deus. Nada quebrará nossa aliança espiritual definitiva e eterna. Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. O casamento deles é além da matéria. Porque uma pessoa que é apaixonada, mas apaixonado por você quando você é jovem, bonita, saudável, tá tudo bem, espera uns anos. Mostra a foto do jeito que você ficou. A pessoa diz: Deus me livre essa velha. E ela diz: Deus o livre esse velho, que feio que ficou. Horrível. Mas nunca que eu ia chorar por ele e ir atrás dele. Mas Deus o livre. Esse é o amor material. Daqueles casais produzidíssimos, corpos perfeitíssimos, como se fosse ficar a vida inteira assim. Gastam rios de dinheiro para manter uma juventude que não existe.
O corpo vai deperecendo. O que acontece às vezes é que a hora de botar o corpo no túmulo tem tanta costura, tanto repuxamento, que, olha, os micróbios vão ter dificuldade. Mas ninguém fica jovem de novo. Fica jovem de novo com outro corpo. O que pode acontecer é a gente ser uma velha muito repuxada, muito costurada, mas nova. A gente tem que viver todas as idades, ser feliz. Já fomos crianças, já fomos adolescentes, já fomos jovens, entramos na maturidade. Tem muitos jovens que não vão chegar à velhice. Tem muitos que já estão na maturidade, na velhice, mas se comportam como crianças. E se tornam ridículos. Então, a gente tem que viver cada idade e viver feliz em cada idade. Não, eu estou nessa, mas eu quero estar naquela. Não, você já passou por aquela. Agora, nossos interesses, nossa forma de viver é outro. E nós não precisamos ser infelizes por isso. Muito pelo contrário. A gente não vive dizendo, se eu soubesse o que eu sei hoje, quando eu tinha 20 anos, você vai ter 20 anos de novo. O mesmo espírito, mas com outro corpo. O duro é que muitas coisas a gente esquece. Então é bom a gente fixar no estudo para não esquecer. E é tão emocionante que ele resolve que naquela noite que os filhos deram uma boa noite para o pai e abraçaram a mãe e foram dormir. É um detalhe. Os filhos já não se aproximavam dele por causa da tuberculose. Então o que ele faz? Ele pede para a esposa um pano bem, mas super limpo, novo que fosse, de linho, e ele coloca aquele paninho sobre a cabeça dos filhos e beija o linho, e depois beija o linho. Aí até o André Luiz diz, muitos veriam aí micróbios, mas nós vemos amor. Ele tomou cuidado de pôr o paninho no último dia na cabeça dos filhos para poder dar um beijo nos meninos. Veja que interessante o que ele vai ensinar para ela. Nossos filhos ainda frágeis necessitam do amparo amigo na orientação da vida prática, falando que seria importante para ela talvez casar novamente. Dona Mercedes, enxugando os olhos lacrimosos, esboçou o gesto de quem ia protestar. No entanto, o doente se adiantou e disse para ela, acrescentando, já sei o que você vai dizer. Não, porque nunca mais eu vou ser, sou mulher de um homem só, sou homem de uma mulher só. A gente com as vidas passadas que a gente teve. Não é, tem tanto homem nessas vidas, tem tanta mulher, que a gente nem lembra mais. São passagens. Eu estudei em salas com 36 alunos. Passaram. Ia para um outro ano, mais 36. E assim por diante. Essas pessoas passaram. Eu não lembro mais delas. E elas não lembram mais de mim. Fica um ou outro que a gente faz amizade, a amizade continua, os outros se esquecem. Então olha a lição que ele diz para ela quando ela vai dizer, não, eu vou ser fiel. Ele diz assim, nunca duvidei da sua virtude incorruptível, de seu desvelado amor, nem estou a desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o Senhor me confiou. Reconheça, porém, que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar com sinceridade lógica de todas as necessidades da vida humana, mantendo-se a cavaleiro das exigências naturais da existência terrestre. Certamente Jesus compensará seu esforço com a láurea dos bem-aventurados. Todavia, olha a importância disso. Não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num voo só. Nossos corações, Mercedes, são como as aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia. Outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor. Sofreria de fato por minha vez se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes.
concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante de seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais. E creia que farei tudo em espírito por auxiliá-la nesse sentido. Ele diz assim, sorriu com esforço, porque ele está definitivamente partindo, e diz assim para ela: se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também a todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Não é aquele que diz assim, você está de amigo novo? Estou de mal, magoei. Tem gente que não sabe aumentar o número de amigos. Se você esquecer um dia de fazer um cumprimento ou não fizer da forma que ela acha que tem que fazer, ela já acha que ela está sendo passada para trás. Não é assim a vida. Depois que a gente conquista um coração, aquele coração está conquistado. E é importante a gente dividir com todos os outros corações que a gente já conquistou. Que assim o amor cresce cada vez mais. Bom, falta bem pouquinho para terminar. Eu vou só fechar aqui que a desencarnação dele foi muito rápida. Eles desligaram e ele imediatamente saiu do corpo. Não precisava toda aquela confusão que aconteceu, não. Foi tudo muito rápido. Ele terminou fazendo a prece, né? E demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, recostou-nos nos volumosos travesseiros, algo abatido. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios das lágrimas, e falou para o filhinho mais velho: você, Carlindo, fará a prece final. E o menino fez a prece final, acostumado a fazer a prece, né? Senão não faria. E nós devemos insistir com as pessoas que façam as preces, porque um dia nós vamos precisar muito. Se a gente nunca tiver feito, a gente não vai saber como faz. Daí ele beijou os meninos da forma como eu disse, e ele reparou que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em Dimas, mas com espantosa facilidade. Depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, desatado o nó vital, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Por fim, brilhava o cordão fluídico prateado com formosa luz. Amparada pelo genitor, o recém-liberto descansava, sonolento, sem consciência exata da situação. Supus que o caso de Dimas se repetiria ali, minudência por minudência, porém, 1 hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso. 1 hora e ele estava completamente desencarnado. Não passa por todo aquele trâmite, né? Então, o pai, enternecido, depositou sobre a fronte do filho desencarnado, em brando sono, um beijo repassado de amor e entregou a Jerônimo, asseverando: não desejo que ele me reconheça de pronto. Veja a grandeza. Não, eu quero ser primeiro, Lembro sempre de Paulo, no livro Paulo e Estevão, quando ele vê Jesus, depois de ir direto para o Mestre, ele olha para Jesus e pergunta se ele pode abraçar Abigail, que ele passou o resto da sua vida sofrendo muito pela perda da noiva, e se ele pode abraçar Estevão, o irmão da noiva, que seria depois o seu mentor espiritual. Ele pede licença. Ele não sai correndo que nem um louco e agarra a noiva. Não, ele vai para Jesus e depois ele pede se ele pode. São espíritos grandiosos, né? 1 hora está tudo certo, ele embarca, nossa,
rapidíssimo, encontra ajuda, sai daquele sofrimento e a família fica bem, porque ele os ensinou a serem espíritas. Então nós precisamos aprender e ensinar vivendo dessa forma. Bem rápido, porque já terminou. Pode até ser. Pode. Ele viu que aquilo era da época. Ele viu que estava errado fazer aquilo, que as pessoas eram iguais. Naquela época era considerado assim como consideravam mulher nada, mas todo mundo considerava nada. Mas tinha uns que mesmo considerando nada, tratavam com equilíbrio, e outros tratavam com toda a maldade, com toda a injustiça. Que Deus nos abençoe a todos. E agora nós vamos para a sessão de desmaterialização, que é a importante de hoje. Muito obrigado a todos. Vamos passar a outra sala.